Ano novo, vida nova. Eu sei que você falou isso pra um monte de gente. Eu sei que ano passado você fez várias promessas. Algumas você até que cumpriu mais ou menos. Outras, nem tanto, né? E eu sei que ano retrasado também. Eu sei que no ano antes desse também. Mas o que vai mudar efetivamente nesse ano? O que você vai fazer de diferente? Já parou pra pensar sobre isso? Porque às vezes a gente inventa metas muito ousadas, muito difíceis, coisas que não são factíveis, coisas que talvez a gente ache que a gente deveria querer. Talvez a gente ache que deveria querer ganhar R$ 100.000 por mês. Mas será o que no fundo você realmente quer? Você quer suportar o ônus que você precisa para chegar nesse nível? Você quer, sei lá, você quer ser um jogador de futebol? Você vai superar esse ônus? Você realmente é bom o suficiente? Às vezes a gente precisa ser um pouco duro com a gente mesmo. Mas na verdade, esse vídeo não é pra ser sobre algo pra te deixar mal, pra te deixar chateado, ainda mais no início de ano. Pelo contrário, é pra pensar em coisas mais factíveis, coisas que você às vezes deixa de fazer, mas que você poderia muito bem fazer. Então, desde ler um pouco mais, talvez seja uma das coisas que você tenha botado na sua lista, quero ler tantos livros esse ano. Mas talvez se você quebrar isso em metas menores, se ao invés de colocar eu quero ler 50 livros no ano, você quer ler 10 páginas por dia, pelo menos, ou 20 páginas. Ou ao invés de colocar eu quero meter o shape do Ciban, você colocar, eu vou na academia 200 vezes esse ano. 200 vezes até que é bastante já, né? Mas, digamos, alguma coisa assim, algo mais factível, um número que você consiga bater o olho, que você consiga quebrar. Por exemplo, digamos, 240 vezes que eu quero ir na academia esse ano, então eu vou 20 vezes por mês, ou seja, por semana, você vai ter que ir umas 5 vezes por semana, que é bastante. Mas, enfim, essa é uma meta difícil, né? Não é uma meta fácil. Mas, ao mesmo tempo, se você quiser ler, vou ler 10 páginas por dia, no mínimo. Claro que vai ter dias que você vai ler 100 páginas, 200 páginas. Mas, se você conseguir, no mínimo, 10 páginas, no final do ano são 3.650 páginas. São 10 livros, ou mais, né? Uns 10, 15 livros, em torno de 300 páginas, 250 páginas. Então, às vezes, a gente colocar metas muito difíceis, muito infactíveis, que a gente mesmo acaba não acreditando nelas, acaba dificultando. Por exemplo, por que eu tô aqui nessa piscina, né? Eu nunca entro na piscina. Em 7 anos, eu acho que se eu entrei 50 vezes na piscina foi muito. Então, isso é uma das coisas que eu fiquei pensando nessa transição de ano. Por que eu não entro mais na piscina? Eu entrei ontem, foi muito bom. Foi muito gostoso, no final de tarde, assim. Tava com cara de que ia chover, mas acabou chovendo só depois que eu saí. Fiquei, sei lá, 1 hora na piscina, tranquilo. A água tá até meio quente, porque ela tá meio esvaziada aqui, então a água até tá mais quente do que o normal. Mas tá tão calor lá fora, tava 40 graus, sei lá quantos graus. E é uma coisa que plenamente eu tenho controle, sabe? Quantas vezes eu vou na piscina, ou quantas vezes você vai no parque perto da sua casa pra correr, ou sei lá. Sabe, esse tipo de coisa que às vezes a gente poderia fazer mais. Quantas vezes você vai atrás de chamar seus amigos para tomar um café, para tomar alguma coisa, para fazer alguma coisa? Às vezes a gente fica esperando que as pessoas nos chamem e a gente não toma iniciativa. E depois fica triste porque ninguém me chama, ninguém quer fazer nada comigo, blá blá blá. Então, esse ano é o ano da virada. Esse ano é o ano que a gente vai pensar desse jeito assim. O que depender de mim, o que estiver ao meu alcance, eu vou fazer. Se depender dos outros, acabar não dando certo, não tem problema. Mas assim, se eu tiver a consciência tranquila que eu fiz tudo que eu podia fazer, tudo que eu me coloquei para fazer, seja ir na academia, seja comer bem, seja tentar dormir melhor, seja diminuir o tempo de tela, seja não beber ou não fumar, ou qualquer coisa que você queira mudar. Porque, né, geralmente nessa época a gente pensa nas coisas que a gente quer mudar, a gente não pensa tanto nas coisas que a gente já tem ou já faz e já tá bom, né? A gente pensa como que eu vou melhorar ainda mais. Então,
pensa nessas coisas e quebra elas em pequenos passos que você possa repetir ou que você possa colocar na sua rotina. E aí você vai medindo por dia, por semana, por mês, para ver se você está indo de acordo com aquilo. Por exemplo, se você quer correr uma maratona, não adianta você querer sair hoje, botar o tênis e correr 42 quilômetros. Você tem que ir quebrando isso, tem que correr 3 quilômetros, correr 5 quilômetros, correr 10 quilômetros. Ao mesmo tempo, você vai diminuindo aos poucos a velocidade, quer dizer, aumentando a velocidade, diminuindo o tempo que você vai correndo cada uma. Então, você está correndo 5 quilômetros em 40 minutos, aí você vai para 35, para 33, para 30, 28. E aí você também vai aumentando a distância. Você tem que fazer as coisas gradativamente. Não adianta a gente querer fazer, chegar na linha de chegada logo de cara, assim, num piscar de olhos, fazer assim e pronto, mudei. Tem coisas que dá para fazer isso, mas para qualquer coisa que dependa de habilidades, como habilidades físicas ou aprender uma língua, sei lá, aprender a programar, qualquer coisa assim, um instrumento, não adianta, você não vai aprender de um dia para o outro. Não vai ser um dia que você vai falar, não, eu vou ficar 24 horas por dia aqui tentando aprender piano e aí em 3 dias eu vou aprender. Não é assim que funciona. É muito melhor você pegar essas 72 horas e espaçar elas em 1, 2 horas por dia, por 72 dias ou 36 dias, do que você achar que você vai tocar um monte de horas num dia só e isso vai mudar. E isso serve para tudo na vida. Mesmo essas árvores aqui atrás. Não adianta você pensar que a árvore vai crescer de um dia para o outro. Ela vai demorar anos para crescer. Ou uma coisa que o Warren Buffett falava também, que não adianta você querer engravidar 9 mulheres ao mesmo tempo e ter um filho por mês. Você engravida uma mulher e tem que esperar 9 meses. Não tem muito erro. Lógico que tem os prematuros, né, que saem um pouco mais cedo. Mas vocês entenderam. Então, às vezes, tem coisas que tem que dar o tempo ao tempo. E numa época assim de mudança de ano, é uma época que a gente já está pensando mais nisso, né? Pensando retrospectivamente, o que eu fiz, o que eu poderia ter feito. Então vamos pensar o que a gente vai fazer esse ano e vamos pensar o que a gente vai fazer bem pragmaticamente, dividindo em pedaços factíveis que você consiga mastigar, porque se você querer pegar um hamburgão desse tamanho, querer engolir ele de uma vez, você vai se engasgar, você vai passar mal, não adianta. Então, divide ele em pedacinhos, mastiga, não bota mais na boca do que você consegue engolir lá ele. E vai dar tudo certo. Eu confio, eu acredito em você, que vai dar tudo certo esse ano, que você vai conseguir os seus objetivos. E outra frase também que é legal de lembrar é que às vezes a gente superestima o que dá para fazer em um ano e subestima o que dá para fazer em uma década. Então, às vezes a gente pensa que dá para fazer tudo nesse ano. Ah, sei lá, eu nunca corri, eu vou correr uma ultramaratona até o final do ano. Não vou. Mas ao longo de uma década, se você for melhorando um pouco por ano, uma hora pode ser que você consiga fazer alguma coisa. Não adianta você querer criar uma carreira do dia para o outro. Mas ao longo de anos, você vai aprendendo, você vai criando seu nome no mercado. Ao longo de anos, pode ser que sim, você tenha uma carreira que daqui 10 anos você possa olhar e falar, nossa, eu não consigo nem descrever, nunca que eu ia imaginar que eu ia chegar nesse nível 10 anos atrás. E pode ser que você chegue. Mas para fazer isso, é dia a dia, fazendo um pouquinho por dia, sem afobar também, porque às vezes a gente acaba afobando e querendo fazer muito mais do que a gente consegue. E você vai conseguir fazer por um dia, por 2, por uma semana, por um mês. Mas uma hora a conta vai chegar. Uma hora você não vai aguentar mais, vai ficar esgotado. Então é melhor você fazer um pouco por dia, fazendo as coisas aos poucos. Vai dar tudo certo, mas tenha paciência. Calma. Eu confio em você, eu acredito no seu potencial. Tamo junto. Que esse ano seja o ano que a gente vai realizar todos os nossos sonhos. Falou!